é o maior desserviço que alguém pode prestar. Infelizmente, são influenciadores e influenciam os mais jovens, principalmente. Então, essa falsa aceitação, a maioria é hipocrisia. Eu falo isso com muita tranquilidade, até porque eu não vou citar nome, mas tinha uma famosa. As pessoas não devem fazer dieta restrita. Né? Restrição leva a compulsão. Então, vai começar a dieta e vai atacar a comida com certeza. Evitar muito a gordura saturada, essa coisa de bacon que as pessoas defendem muito, porque a gordura saturada, o pessoal aí, alguns vão me ficar com bastante raiva, mas é inflamatória. E ovo? Pode comer? Ovo sempre foi saudável, ele sempre foi perseguido. Sempre foi perseguido injustamente. A gema de ovo é a principal fonte de... O chocolate é um dos que mais estimula o centro de recompensa. A questão do Ozempic, o Wegovy, tem o Saxena. Sim, o que a gente tem visto é que o Ozempic, todos eles, né, os agonistas de GLP-1, eles agem... Eu amo canabidiol, mas o THC realmente a longo prazo traz prejuízo. Então, as pessoas hoje defendem abertamente. Toda vez que você estimula demais o GABA, você aumenta a fome. Fala galera, tá começando mais um Bulldog Show. E antes de apresentar a nossa convidada, vamos falar de um assunto muito relevante para a conversa de hoje. Nosso kit churrasco, o melhor do Rio de Janeiro. Se você tá afim de comer carne de primeira qualidade, embalada a vácuo, peça já o melhor kit de churrasco do Rio de Janeiro. Kit King Churrasco, é qualidade e praticidade para você. Porque além de ser uma delícia comprovada, eles ainda entregam um kit completão na sua casa. E vem aí com duas novidades. Linha casa com vários cortes práticos para o dia a dia, ou aqui em homenagem ao gordinho, linha de salgados Kit King. Faça o seu pedido sem sair de casa em kitking.com.br. Kit King Churrasco. Qualidade de rei para você. Então já vamos apresentando nossa convidada, doutora Fernanda. Prazer. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que prazer. agradeço. E aí já vamos começar. O que é melhor, doutora? O kit prático de carnes ou o kit salgadinho? Kit prático de carnes, com certeza, eu sabia, né? cara. Mas, pô, dá tanto trabalho, né? Pois é, mas salgadinho é muito mais bota ali naquela saudável. fraizinha e tal. Salgadinho? Ketchup, Salgadinho de maionese. vez em quando, porque todo mundo, né, ninguém é de ferro, mas no dia a dia o kit carne, com certeza, é muito mais saudável. Né? Então, galera, não quer ficar igual apresentador? 30% de gordura, todo assim fofinho? Vai no kit prático, vai no salgadinho, não, só vai ficar assim, ó, igual uma coxinha. Não vale a pena. Doutora, para apresentar você, eu vi que são tantas pós-graduações que eu não sabia mais nem como apresentar. Só de pós-graduação ela tem mais do que eu estudei minha vida inteira. É um negócio jamais visto. Primeiro se formou com 24 anos. Foi. Então você entrou na faculdade com 18, né? 18 anos. Eu fiz faculdade aos 18, me formei aos 24, fiz 2 anos de pediatria. E aí eu exerci a pediatria até 2015. E aí, no ano de 2015, eu sempre sofri com um problema de sobrepeso, obesidade, desde a minha infância. Você mesma? Eu mesma. Uhum. Então, desde os 14 anos, eu consultava, tomava fórmulas. A minha mãe, eu morava no interior, ela me trazia para o Rio. E aí eu vivia a minha vida toda aquele efeito sanfona, né? Engorda, emagrece, passa fome, corre, nada, pedala, achando que os aeróbicos eram... E aí eu comecei a estudar muito essa questão de como emagrecer definitivamente. E aí eu fui pesquisar as dietas. Na época não era internet, eram livros, né? Então, dieta da proteína, né? De Duncan. Depois a dieta do Dr. Atkins. E aí a gente descobriu a dieta low carb, que é um equilíbrio entre a dieta da proteína e a dieta do Dr. Atkins, a cetogênica, né? E que, na verdade, é muito fácil da gente trazer para hábito de vida, né? E aí, como eu comecei a estudar profundamente e tal, e na época o local onde eu trabalhava eu comecei a ensinar as pessoas a emagrecer, aí até meu marido na época era meu noivo ainda, falou, eu acho que você está na área errada, vamos reavaliar isso, porque você leva jeito e tal. Aí eu fiz a primeira pós-graduação de nutrologia, depois eu fiz a medicina do esporte, depois eu fiz 2 de ortomolecular, depois eu fiz a psiquiatria, e estamos aí agora fazendo um mestrado
para a gente continuar aí. E hoje o que a doutora exerce? Então, hoje a gente trabalha muito na medicina integrativa, porque assim, na nossa concepção, o paciente hoje ele é dividido em pedaços, né? Então, cada um trata uma área. Dentro da medicina integrativa, a gente trata o paciente como um todo. Então, a gente avalia todo o metabolismo, a parte de equilíbrio hormonal, a parte de deficiência hormonal, e aí a gente faz um conjunto daquilo que o paciente precisa ser tratado e trata o paciente. Lógico que você tem que ter um embasamento, como eu tenho da nutrologia e da medicina do esporte, para a gente conseguir fazer isso, entendeu? Mas hoje eu não me classifico dentro nem da nutrologia, nem da medicina do esporte, até porque se eu fosse escolher hoje alguma área que eu tenho mais tido uma demanda, seria mais a psiquiatria integrativa, porque a psiquiatria hoje, pós-pandemia, né? Psiquiatria integrativa é isso? É isso aí, a gente trata a psiquiatria baseado na causa do problema. Então, vamos lá na causa, é deficiência, então vamos repor aminoácido, vitamina, mineral, usar alguns controlados, mas numa dosagem menor, para a gente conseguir equilibrar o paciente novamente. Hoje, depois da pandemia, minha grande demanda é essa área, ansiedade, depressão, fobia social, síndrome do pânico. Hoje a gente vê uma população com obesidade por conta de tudo isso que passou. E a comida, mal ou bem, é um sistema, ativa o sistema de recompensa no cérebro, né? Então, traz um conforto, né? Pra mim o chocolatinho, O chocolate, principalmente. Então, aí, quando você me fala de chocolate, essa é a diferença da medicina integrativa. Aí eu já penso, então falta dopamina. E aí você busca no chocolate. Eu tenho TDAH. Pois é, falta dopamina, falta GABA, né? Então, você vai buscando... E aí, assim, porque... Eu já reparei que você tinha TDAH quando você entrou, na verdade. Tá muito calor? Vamos ligar esse áudio. Não tem muito filtro, né? O filtro fica em casa. Eu sei. Aí a gente tenta botar, mas às vezes ele não funciona muito bem. Eu sei, a gente consegue. E, assim... Então, tem a relação, assim, do TDAH com essa questão, assim, da recompensa. Aquela sensação de conforto que você tem de prazer. Existe um lugar no nosso cérebro chamado núcleo accumbens, que ele é ativado por algumas substâncias e algumas atitudes. E aí, quando você ativa esse local, você libera uma quantidade muito grande de dopamina, que te dá a sensação de prazer, de conforto, né? Então, o chocolate é um dos que mais estimula o centro de recompensa. Aquela barra Lindt, então, de 300 gramas é a explosão da recompensa. Exatamente. Aí mordendo assim, porra, é a chegada da maratona. É uma delícia, né? Eu tinha um paciente muito obeso que uma vez ele falou uma frase pra mim que eu nunca mais esqueci. Ele falou, doutor, existe coisa mais gostosa do que comer uma barra de chocolate enorme e depois beber um copo de água gelada por cima? Nunca mais eu esqueci disso, sabe? Não, acho que eu só não sou muito acima do peso, porque assim, a única coisa é o doce mesmo. Assim, eu não gosto de refrigerante, não gosto muito de fritura, então... Doce é dopamina, o chocolate que é a única coisa. Também doce não é doce, dopamina, não é doce né? em geral, não. Não gosto de nenhum doce, mas é só o chocolate. Chocolate que é o que não dá pra largar. Sim. E esse doutor também já trabalhou na ambulância do Corpo de Bombeiros? Já, eu entrei pro Corpo de Bombeiros no ano de 2000. E eu corri de ambulância uns 15 anos na rua. E aí, explica um pouquinho como é que é o dia a dia, como é que era a função, assim. É uma loucura, né? É uma loucura. Assim, as pessoas acham que o hospital é muito complicado, porque o paciente chega vítima de um trauma, mas não é complicado. Porque quando ele chega na ambulância, ele já chega arrumadinho, né? O complicado é você pegar no meio da rua, né? Então, que aí é o Corpo de Bombeiros. Aí é o Corpo de Bombeiros que faz, né? Então, é um serviço realmente desgastante, né? Principalmente em alguns quartéis, onde você tem mais violência, mais trauma, né? Eu já corri em alguns quartéis desses, então tinha dia de você não conseguir almoçar, você fazer 24 socorros por dia. Quais tipos de socorro, por exemplo, bombeirar? Por exemplo, quando tem aqueles acidentes que o carro fica todo, né? Eu vejo que chega bombeiro, mas... Além disso, sim, baleado, esfaqueado. Por que bombeiro na polícia? Trauma, né? Não, a ambulância, a polícia vai, mas a ambulância do bombeiro tem que ir. É a ambulância do bombeiro. É a ambulância... A polícia não tem ambulância de rua, né? Entendi. Então, quem faz socorro de rua é o Corpo de Bombeiros. Não sabia. Então, a amputação, esfaqueado, assim. Queda de altura, queimadura grave, tudo isso...
possível de ser visto, a doutora já deve ter visto, né? Tudo que você imaginar, mais alguma coisa. E no início, assim, é porque eu, por exemplo, né, eu já, por exemplo, arrebentei meu joelho, né, 4 ligamentos, eu tranquilo, mas cortou aqui 2 pontinhos, saiu um sangue, eu já pareço, meu irmão, uma criancinha desesperada. E a doutora sempre teve muito estômago ou teve coisa assim que ia pra casa e falava, Jesus, com hoje... 26 anos, né? Então, primeiro trauma que eu... Engraçado que marca, né? O primeiro trauma que eu peguei com óbito, inclusive, foi ali na Serra do Grajaú ali. Uhum. E realmente é um impacto muito grande, né? Então, você vê uma pessoa morta ali, né, ensanguentada, recém, né, acidentada, mas assim, o médico já lida com muito sangue no hospital mesmo, né? Então também aquela adrenalina da hora faz só você ter aquela atitude mecânica, eu vou fazer o que tem que fazer, o outro... Porque, infelizmente, assim, no nosso socorro, a gente tem que ser prático e objetivo, porque a gente tem o que a gente chama de hora de ouro, que é a primeira hora a partir do momento do trauma, que é a hora que você tem mais chance de salvar o paciente. Então, você chega num evento onde você tem um morto e do lado você tem uma pessoa grave, tá morto, tira de lado. Então, você não tem nem tempo de se abater, de se abalar. Você tem que fazer o que você é treinado para fazer, que é pegar aquela pessoa que está ali machucada e salvar a vida dela. Então, as coisas se tornam muito mecânicas, né? Muito automáticas, porque a gente tem todo um treinamento, a gente é preparado para isso, né? Mas quem não tem assim, realmente essa... É porque você falou assim, no hospital, né? Você falou mais que o médico seja acostumado com sangue. Eu já chego organizadinho. Chega bonitinho, assim, arrumadinho. Às vezes você devia né? chegar e ver algumas coisas, né? Por exemplo, eu já peguei uma amputação bilateral de trauma de um senhor empurrando uma Kombi no viaduto de Cascadura, que o pessoal chegando da noite, assim, de madrugada, bateram, esmagaram e amputaram as 2 pernas. Então, quando eu cheguei, era um mar de sangue. E como você faz? Eu tenho que correr para salvar, tentar salvar. Então, pega uma perna, pega outra perna, pega um monte de acesso, bota soro para correr e corre para o hospital que tem um vascular, que aí a gente tem os hospitais de referência, não adianta você levar para o mais próximo. Dá para tentar salvar? Dá para tentar salvar, né? Às vezes, na maioria das vezes, se for uma amputação muito grave, você não consegue. Mas dá para... A gente sempre tenta salvar. Então, a gente leva o membro junto. Sangue não vai... Vai, mas a gente coloca volume, né? Então, você coloca volume é outro sangue. Muito sangue, você bota uma hidratação profunda aí nas periferias e bota volume, liga a sirene e vai. E aí, é uma adrenalina, assim, sabe? Diferente, né? Diferente. Porque, assim, lidar com a vida, né? Não tem nada mais... Mas era muito gratificante, assim, né? Porque eu já peguei um paciente de 24 anos uma vez... 24, ele tinha... que foi um trauma severo, assim, de moto, num ônibus que, quando eu cheguei, eu sentia pedaço de encéfalo no chão, né? Então... O garoto parado, eu reanimei, enfim, e levei para o Hospital da Posse, em Nova Iguaçu. Um garoto novo, enfim. E aí, 3 meses depois, eu deixando um outro paciente, chegou uma senhora, falou para mim, você que, na época eu era capitão, você que é capitão fulano de tal e tal, não sei o quê? Eu falei, sou. Ela falou, aquele ali tendo alto é meu filho que você salvou. E era esse mesmo rapaz, sabe? Muito emagrecido, ele tinha um cabelo grande, estava de cabelo raspado. Assim, lógico, andando com ajuda, com apoio, mas assim, vivo. Claro, para uma mãe, né? E ela, eu queria te agradecer porque você salvou a vida do meu filho. Então, apesar de ser bastante pesado, né, cansativo, é muito gratificante, né? Então... Imagino. Agora vamos mudar para temas mais leves. Não sei se estava vazando, enquanto a doutora falava, parecia que tinha um cortador de grama, né? Ou alguma daquelas motos de corno também, que, né, você escutou? Tava um... Escutei agora. TDAH, eu já tava, quase dentro do motor dessa moto. Agora, vamos lá. Estilo de vida, doutora, é mais saudável do que fazer dieta? Resolve mais? Com certeza. Fazer dieta hoje, na minha opinião, assim, ninguém deve fazer dieta. Você tem que mudar a sua alimentação. Foi o que eu fiz, como eu te falei, né? Eu emagreci e engordei a vida inteira. Quando eu mudei a minha alimentação, quando meu estilo de vida se transformou, eu nunca mais engordei. Mas e aí, qual é a grande chave, por exemplo? Para olhar o chocolatinho ali e falar, a partir de hoje, não mais? Não é isso. A grande chave é assim, durante a semana a gente controla. A grande chave é você olhar o chocolate. Você nunca deve falar pro seu cérebro, nunca mais.
Porque a hora que você falar nunca mais, ele vai falar espera. Aham. E daqui a pouco ele vai falar chocolate. Naquela hora do fim da tarde, quando o cortisol cai, depois das 5, ele vai te lembrar, tem chocolate, tem chocolate. Então o que você tem que falar é hoje não. Mas sábado e domingo, eu vou comer chocolate. E aí a gente negocia, sabe? Então durante a semana a gente segura e sábado e domingo a gente tem aí as nossas refeições livres e a gente come o que a gente quer. Aqui, doutora, uma pergunta que eu já ia fazer, está até associada com essa, a questão do Ozempic, o Wegovy, tem o Saxena, Victoza, né? Acho que era lá atrás. Sim. Né, para tratamento de obesidade. Sim. Hoje em dia está sendo usado para muito, né? Por exemplo, eu, né, já me receitaram as 2, 3 vezes. Eu tentei o Saxena e o Victoza, eu ficava muito enjoado, porque eu já tenho refluxo. Então, assim, era um enjoo de grávida. Eu vivia com Vonal, quase igual Trident. E aí, depois de um tempo, eu consegui passar. Acho que aí foi pro Ozempic, eu não lembro, que eu já não tinha tanto enjoo. Mas me dava um sono. Me dava um sono. Porque, assim, chegava 2 da tarde, assim, almoçava, trabalhava de manhã, fazia aquela reunião depois do almoço. Parecia que eu tava, assim, quase em escala policial, 72, 24. Assim, mas era um negócio que eu falava, cara, eu tava na reunião e chapava café. E eu falo, cara, não é normal. E também me dava uma vontade louca de comer só doce. Não tinha vontade de almoçar, não tinha vontade de fazer nada. Na verdade, hoje, o que a gente tem visto é que o Ozempic, todos eles, né, os agonistas de GLP-1, eles agem na síntese da serotonina do cérebro. E por isso te dá essa prostração. Alguns pacientes ficam deprimidos, não ficam só cansados, fadigados, mas eles ficam deprimidos, têm uma certa depressão. Eu tive uma paciente que ela falou, Fernanda, não consigo abrir a cortina do meu quarto. Ela falou, a vontade que eu tenho de ficar na cama o dia inteiro. Então, a gente tem visto essas reações. Eu acho até importante você tocar nisso, porque hoje a gente tem visto que as pessoas têm usado como se fosse de pirona. Parece que é a nova fórmula. Quer ser magro... Assim. Não é assim, né? Ele é um agonista de GLP-1, então ele causa uma constipação intestinal importante em algumas pessoas. Tem isso. Bem eu também que sempre fui mesmo. Muito frouxo. O negócio... A gente não sabe o período que você pode usar, por quanto tempo. São drogas novas ainda. Você não tem estudos de longo prazo para ter certeza dessa segurança toda que as pessoas têm sentido. Então, eu utilizo sim para alguns pacientes, mas eu utilizo durante algum período e depois a gente suspende. Eu faço desmame para a gente não ter rebote, porque se você usa e para, de repente, você tem um rebote. Então, eu faço desmame e eu tiro de alguns pacientes e converso. Olha, se for daqui uns meses, se precisar, tiver uma reengorda, a gente utiliza de novo, mas por enquanto... Porque o paciente quer usar, né? Tinha um amigo meu, né, que assim, ele começou, no final ele tomava umas doses... que eu falei, daqui a pouco uma canetinha por noite. Porque assim, ele começou, porque não tá mais fazendo efeito. Aí ele mesmo ia aumentando. Aí ele gostou, ele receitava pros amigos. Aí os amigos emagreceram. Não, fulano, falou pra tomar. Hoje você tem um estudo com uma dose muito alta, que todo mundo se baseia nesse estudo para fazer, inclusive, o Ozempic diário. Mas é um estudo. Só um estudo. Aí todo mundo catou. Eu tomava uma muito pequenininha diária. Porque eu não me adaptei àquela maior semanal. Assim, dava um boom muito grande, depois... mas aí as pessoas estão fazendo o quê? Usando uma alta dose diária. Porque nesse trabalho se chega a usar 2,4 por semana. Não, o meu acho Por que era isso a caneta do Wegovy. Que a caneta vai vir intitulada, inclusive, com 2,4 miligramas. É a mesma substância. Esse novo que vai vir agora, que é o Wegovy, né? Que é a mesma coisa do Ozempic, mesma substância, só que nas canetas você vai ter até 2,4 miligramas para você rodar a canetinha, né? Então a pessoa vai tomar uma dose altíssima por semana, baseado num trabalho em grandes obesos. Qual o nome que você falou disso? Agonista de GLP-1. O que seria isso? Então, o GLP-1 é um hormônio que a gente secreta no intestino quando a gente termina de comer uma refeição e fica cheio. É ele que sinaliza a saciedade no hipotálamo. Entendi. Então, na verdade, você está enganando o corpo. Você está mimetizando esse efeito. E teria alguma relação disso de eu querer comer doce, ou era talvez porque eu ficava muito tempo sem comer? Pela serotonina, né? Por esse mesmo mecanismo. Porque quando você tem uma deficiência na serotonina, além de você sentir... Algumas pessoas perdem o bem-estar, outras pessoas ficam mais ansiosas, outras pessoas sacodem perna, como eu já vi, alguém sacudir perna. Algumas pessoas cutucam a unha.
não mordem a boca. Isso é deficiência de serotonina. 75% da população hoje tem deficiência de serotonina. Hoje não, antes da pandemia. Hoje eu acredito que muito mais, né? E essa deficiência da serotonina causa vontade de comer carboidratos, principalmente doces. E aí, como parece que essas substâncias interferem na síntese da serotonina, provavelmente, por isso você tinha mais vontade de comer doce. Era um negócio desesperador, não dava nem vontade de almoçar. Assim, porque assim, eu gosto de chocolate, mas você já tem essa deficiência que faz... Porque o TDAH já tem essa deficiência. Aí é a deficiência de dopamina que a gente percebe que você tem pelo chocolate, né? E aí, com essa deficiência da serotonina, piora muito mais, né? E por que a população hoje, você acha que tem tanta deficiência de serotonina? Eu acho que o mundo, no geral, esses trabalhos que falavam de 75% são de antes da pandemia. Antes da gente enfrentar tudo que a gente enfrentou, de cada 4 pessoas, 3 têm deficiência de serotonina. A serotonina, ela é um neurotransmissor muito importante e ela é formada a partir do triptofano que a gente ingere a partir da banana, de aminoácidos, por exemplo. Se você não passar por estresse, ou se você não tiver inflamação, esse triptofano que você ingere vira serotonina. Mas, se você tem um estresse, um cortisol alterado, se você tem um processo inflamatório qualquer no seu corpo, seja pelo sobrepeso, seja por ansiedade, depressão, ou enfim, qualquer doença inflamatória, esse triptofano seu desvia para uma outra substância que é neurotóxica. Então, além de não virar serotonina, você pode piorar ainda mais o quadro da deficiência de serotonina. Então, provavelmente, e tem outra questão, né? A nossa serotonina, ela é produzida principalmente a nível intestinal. Então, quando você usa um Ozempic que age no intestino, porque a ação dele é intestinal, você já interfere na produção de serotonina. Entendi. Só que a serotonina do intestino é usada no intestino, a do cérebro é usada no cérebro. Mas há uma comunicação pelo nervo vago. Tem um nervo vago, que a gente chama de nervo vago, que comunica o intestino com o cérebro. Tem alguma relação com a obesidade, a serotonina? Com certeza. Qual é a relação? O círculo vicioso do obeso se deve à deficiência de serotonina. Porque ele faz assim, ele come. Ele quer emagrecer, mas ele come. Depois que ele come, ele se arrepende e fica triste. Aí, quanto mais triste ele fica, mais vontade ele tem de comer, porque ele precisa estimular o centro de recompensa. Aí ele come de novo. E aí depois ele se arrepende, fica mais triste ainda. E aí ele se prende nesse círculo vicioso de que a comida é o meu conforto e ao mesmo tempo é o meu pesadelo. E é o mais difícil do grande obeso, né? Principalmente do grande obeso. É, um grande percentual se deve a isso. Muito. E aí, assim, o obeso, né? Ele... Eu não sei como é tratado, a maneira correta isso. Mas tem obeso, por exemplo, que é por a questão da serotonina. Tem obeso que é por questão fisiológica mesmo, hormonal. Assim, se identifica as causas ou não? Às vezes é um pouco de tudo ou não. Ele é obeso, não tem questão de serotonina, é questão que ele tem uma deficiência muito grave realmente no corpo, né? Alguma coisa hormonal. Para ser bastante sincera, essa deficiência hormonal hoje, ela responde a aproximadamente 10% das causas de obesidade. 10%. 5% por doença genética. Os outros 85% é sedentarismo e dieta ruim. Entendi. Não tem jeito. E às vezes é a soma dos dois, né? As pessoas, a tireoide, não é a tireoide. A tireoide, tadinha, não é a culpada. Então as pessoas têm mania de falar a tireoide é o pote de Nutella escondido, né? É. Esse é o grande problema. E fala por que gordo é tão mentiroso. Sério. Porque assim, eu sou um gordo sincero, assim, tá ligado? Eu gordo, porra, tal. Mas assim, às vezes o gordo ele tem a mais de ser mentiroso. Eu tinha os gordos da família, os gordos assim, não, eles ainda existem, eles só não são mais da família. Né? E assim, que eu lembro que ela chegava, a gente ficou 10 dias na casa. Aí falava, né? Não, eu não sei por que eu sou assim. Ai, minha tireoide, não sei o quê. Aí um dia minha mãe foi no armário de limpeza. Né, pegar produto de limpeza para limpar a casa. Minha mãe abriu aqueles armários compridos, sabe, de vassoura que tem de limpeza. Meu irmão, caiu, era 2 quilos de Ruffles. Meu irmão, era Nutella, meu irmão, de 5 quilos. Caiu tudo. A gente falou, gente, tá dentro da casa dela. Aí, tipo, a gente tava passando um tempo na casa dela, viajando. Eu falei, cara, mas eu tô dentro da minha casa, se alguém vem, mano,
Tipo assim, eu não vou mudar nada do que eu faço dentro da minha casa. Tipo, eu vou comer o que eu quero, eu vou fumar dentro do meu escritório, eu vou fazer tudo o que eu quero. Não vou mudar por causa de alguém dentro da minha casa. Assim, ela montou uma casa fit de alface e cenoura. E, meu irmão, escondeu dentro daquele pote, sério. Devia ter, meu irmão, umas 300 mil calorias ali, em pé, tá ligado? Era assim, não tinha um pote normal. Era só aqueles pote macro. Assim, é claro que eu falei da maneira muito politicamente incorreta, mas assim, porque de maneira em geral, quem é mais fofinho tem esse comportamento mentiroso. Na verdade, eles têm... assim, se enganar e mentir pros outros. Na verdade, muitos acreditam na própria mentira, né? Até pelos... Você tem vários distúrbios ali no grande obeso. Nem sempre... Não, nenhum deles que eu conheço, para falar a verdade, é só serotonina. Você tem vários distúrbios ali, né? Mas fato é que realmente alguns se enganam e acham que enganam a gente, né? Então, essa semana eu atendi um paciente que ele falou para mim, não, eu quase não como. E aí eu olhei uma insulina de 60. Eu falei, não, você come. Você acha que você não come, mas você come. Não, mas eu nem como arroz. Eu falei, não, você não come o arroz, mas o que você come? Eu como salada e carne, não. Você não come salada e carne. Com 51 de insulina, você come muito carboidrato. E carboidrato ruim. Né? Então, não, vamos rever, então, sua alimentação, vamos medicar, vamos tratar. Mas a verdade é que quando você pega um paciente com um peso muito alto, você tem muita dificuldade não em emagrecer, mas manter o emagrecimento. Porque o paciente literalmente dilata o estômago, né? E a sinalização hormonal dele de saciedade é muito prejudicada. Então, o paciente come 8 pães de manhã porque ele precisa de 8 pães para matar a fome. Aquilo já é uma coisa fisiológica, né? Então, esse paciente é um paciente realmente muito complicado. E até por ser uma fome, ele chega para você e ele fala, não, eu não como. Eu como 8 pães, mas eu não como. Eu só estou comendo o pouco que eu preciso. A fala deles é essa. Então, assim, é doença, a obesidade é doença e precisa ser tratada, né? Não apenas com dieta e exercício. Por isso a gente faz a medicina integrativa, né? Que a gente tem que tratar como um todo. Por que hoje em dia é considerado uma doença a obesidade? Porque antigamente não era assim tão claro, né? Não era tão abertamente falado, mas hoje a gente sabe, até pela OMS, que ela é classificada como uma doença inflamatória crônica do tecido adiposo. Porque quando você aumenta de peso, o nosso tecido adiposo, ele secreta substâncias que a gente chama de citocinas, que são inflamatórias. Então, você vai colher o sangue, o paciente tem um PCR aumentado, uma interleucina 6 aumentada, um TNF-alfa aumentado, são marcadores inflamatórios que o tecido adiposo doente, obeso, secreta. Quando você emagrece, você deixa de secretar e aumenta a secreção das anti-inflamatórias. Então, é uma doença, hoje, é uma doença que cientificamente já está comprovado, está relacionada a 13 tipos de cânceres. Então, é uma doença e é uma doença hoje, é a segunda doença que mais mata. A consequência dela podem ser 13 tipos de câncer possíveis. Ela soma no surgimento de 13 tipos de câncer. Entendi, ela soma. Ela soma. Ela é um fator de risco. Então, as mulheres, por exemplo, se preocupam muito em fazer reposição hormonal e não ter câncer de mama. A obesidade aumenta em 110% o risco de câncer de mama. Mas a mulher come. Sendo que se ela não fizer reposição hormonal, ela tem mais fome, ela vai comer mais. E ela vai engordar mais, porque o metabolismo também não funciona sem a reposição hormonal. E aí a gente tem que ver até que ponto ela está se protegendo ou até que ponto ela está se arriscando mais quando ela aumenta o peso por deixar de fazer reposição hormonal. Então, são vários pontos que a gente tem que levar em consideração e a individualidade de cada um, né? Então, eu faço o que a minha paciente precisa fazer. Mas você não tem medo? Não, eu não tenho medo. Eu sou muito sincera, eu sou muito transparente, eu tomo os devidos cuidados. A gente mantém todas as rotinas de exames, eu faço as proteções metabólicas necessárias, mas eu faço reposição hormonal em todas as minhas pacientes que precisam de reposição hormonal e que querem fazer, né? Que é a grande maioria hoje. Então, agora antes de voltar para o assunto mais técnico, falar de um assunto que ultimamente até conversei aqui um pouco polêmico, que eu tenho uma opinião bem radical. Mohamed, me ajuda aqui a usar o termo correto que está me faltando sobre aquela nossa querida influenciadora que eu tenho tanta estima. Romantização. Romantização. Esse cara é Mohamed, é uma conexão que ele... Eu dou a deixa e ele já sabe o vocabulário que eu quero.
essa romantização da obesidade, assim, da pessoa que, assim, não tô falando de ter uma barriguinha, ser feliz, se aceitar. Você olha claramente que, assim, a menina precisa estar mesmo a 20 metros da câmera do celular para ela conseguir ser enquadrada. E ela tá falando que é gostosa, que isso é maravilhoso. Qual a opinião, assim, realmente é um negócio que tem que se aceitar? Qual a opinião da doutora sobre isso? Não, a minha opinião é muito clara, até porque eu posso falar com muita propriedade, porque eu já pesei 30 quilos a mais. Eu não era feliz com 30 quilos a mais. Eu sou infinitamente mais feliz hoje aos 50 do que eu era aos 25, quando eu pesava 30 quilos a mais. Agora, infelizmente, essa romantização, para mim, né, que sou da área médica e trabalho com obesidade, é o maior desserviço que alguém pode prestar. Porque, como você disse, infelizmente, são influenciadores e influenciam os mais jovens, principalmente. Então, essa falsa aceitação, porque é falsa, a maioria é hipocrisia, eu falo isso com muita tranquilidade, até porque não vou citar nome, mas tinha uma famosa que eu sou obesa mesmo, que eu sou feliz, porque não sei o quê, e aí num determinado dia, nunca mais me esqueci disso, porque eu observo bastante as coisas, eu sou feliz, estou indo à praia agora, estava de biquíni. E aí eu fui observar a foto, no pé dela tinha uns 10 biquínis. Ou seja, para ela conseguir ir à praia, ela experimentou 10 biquínis antes. Quando eu quero ir à praia, eu pego o primeiro biquíni da gaveta, visto e vou, porque fica ótimo. Então a pessoa que se aceita, ela pega o primeiro biquíni, veste e vai embora. Ela não experimenta 10, porque ela tem 10 para experimentar, porque ela já fez 10 lipos, 2 abdominoplastias no mínimo, porque você vê a barriga totalmente deformada, e continua obesa, incentivando aquela pessoa que não tem tanto recurso financeiro, que não tem tanto alcance a uma medicina de qualidade, a continuar gorda. E nesse dia, pontualmente, eu tinha atendido uma menina de 16 anos que me citou esse exemplo. Por isso que eu fui ver no Instagram quem era. A gente deve estar falando dessa mesma pessoa. Mas assim, e assim, você com 30 quilos a mais, por mais, né, que você fosse, né, não sei qual é o termo correto, mais gordinha, você ainda vivia. Essa pessoa, ela não vive. E essa romantização, ela é muito perigosa, porque você está acima do peso, você pesa 20, 30, 40 quilos a mais, você tem que ser feliz, vai engravidar. A criança vai nascer doente. Os trabalhos hoje mostram que a criança, filha de mãe obesa, tem um percentual absurdamente aumentado de desenvolver depressão, de desenvolver distúrbio de comportamento, autismo. Então, as pessoas que são ignorantes nessa área, estão lá na internet só para ganhar like, elas prestam um desserviço absurdamente grande, porque a minha paciente, quando ela entra no meu consultório e fala, eu vou emagrecer, eu falo, não vai. Eu vou engravidar, desculpa, quando ela fala, eu vou engravidar, eu falo, não vai. Você vai engravidar depois que a gente baixar os 20 quilos que você precisa baixar. Você quer ter um filho doente, você quer ter um filho com distúrbio de depressão, de comportamento, você quer ter um filho aí com tendência a ter diabetes, hipertensão, obesidade, você quer, se você tiver uma filha, a tendência de ter ovário policístico é enorme por causa da obesidade, você quer isso? Não, doutora, eu não quero. Então, a minha paciente, ela me escuta. Mas aquela pessoa mais humilde, ela escuta a influenciadora. Ela fala, preciso perder 40 quilos, mas eu vou engravidar. Não, você é gostosa assim. Tá bonito assim. Aquilo. Então, você vê até onde isso pode prejudicar a vida das outras pessoas que estão ali ouvindo. Quem tem o poder de comunicação oferece um risco muito grande às pessoas. Ao mesmo tempo que você pode ter... feliz, né? Assim, não tem como ser feliz. Você falou, ela experimentou 10 vestidos. Eu, tô 10, 15 quilinhos. Botei 2 blusinhas, uma tava agarradinha, a outra não sei o quê. Já não é a primeira blusa que cabe. E eu ainda sou um cara que me locomovo, que sento. Imagina a pessoa que não consegue fazer nada básico, né? Nem só o biquíni. Não consegue fazer as coisas básicas. Eu brinquei aqui, limpar a bunda. Mas não consegue, assim, são coisas básicas. Subir uma escada, sentar numa cadeira, num lugar, senta na cadeira dessa, igual a Vivi tá sentada, vai pro chão. A cadeira não aguenta, mas você tem que olhar. Não, tem que sentar num sofá, não consigo subir uma escada. Não, assim, e o pior de tudo, sabe, que ela vai ficar doente. É uma questão de tempo. Ou melhor, ela já está doente, mas ela vai manifestar a doença. Não que eu deseje, mas isso é a evolução normal da doença. Ela vai... Então, não sei se a gente está falando da mesma pessoa, eu acredito que sim, mas não tem mais que 8 anos de vida daquele tamanho. E é uma pessoa jovem. Mas não vive. Acho que é a mesma, né? Isso, a expectativa de vida já fala isso. Né? Quando a gente estuda a obesidade, eu estudo muito a obesidade, porque é um tema que me interessa muito.
Agora, rende muito like hoje, rende muito dinheiro, né? Mas hoje acho que eu converso muito com o Mohamed sobre isso. Ele me ensinou a ver muitos comentários, né? Hoje eu sinto que já tá começando, já não tá mais essa onda do palminha pra tudo. Acho que a ainda galera bem, hoje né? tá começando já a falar, opa, não tem mais que bater palma pra isso não. Eu acho também. Porque antigamente ninguém tinha coragem de falar do outro lado. Ou quem pensava igual, né, a gente pensa, ficava quieto, com medo de apanhar e só tinha palminha. Hoje eu tô sentindo que tem um movimento, né, falando, não, vocês estão de brincadeira. Que a verdade é que comer é bom. A gente gosta de comer. E às vezes, quando você está num peso aumentado, você começa a fazer uma dieta, tudo que você precisa é de uma pessoa influente te falando, pô, você não precisa fazer isso não, vai comer. Então, para mim, pro meu trabalho, é um desserviço muito grande. E nessas dietas, qual é, assim, você falou que o principal não é emagrecer, né, conseguir depois manter. Por que esse, assim, é o mais difícil? É a constância? É o cérebro entender que realmente mudou? É o corpo reagir? É a rotina, né? Então, por isso a gente não faz mais dieta. Graças a Deus, a gente tem conseguido um percentual de resultados muito positivos lá, porque a gente modifica o hábito alimentar. Então, eu como bem. Até lá embaixo eu estava brincando que tem um rapaz lá que falou, eu faço 24 horas de jejum 2 vezes por semana e tal, não sei o quê. E eu acho que você nem precisa fazer tanto, sabe? Mas, você faz 16 horas de jejum, 16 horas de jejum é você jantar, pular o café da manhã e almoçar. Meu filho, que é médico, que atende comigo, ele perdeu 25 quilos, mais ou menos. Hoje, treina pra caramba, tá forte, tá bem, tá maravilhoso. Pula o café da manhã todos os dias. Todos os dias. Não toma café da manhã, a gente viaja, ele até resiste mais do que eu, porque eu amo café da manhã de hotel. Quando viaja não dá. Não tem como. Até porque, por exemplo, pra minha esposa e pro meu filho, eles amam. Minha esposa é a refeição que ela mais ama. Eu também. Aí eu já pago o quarto com café incluso. Eu também. Aí eu falo, não, já perdi os doll aqui, também. não tem como. Aí eu vou ter que descer pra comer. Às vezes eu tô sem fome, eu como só de ódio. Falo, não, já paguei isso. Mas eu falo sempre com o pessoal que me segue, falo muito no meu consultório também, a gente tem que achar as estratégias pra você não voltar. Eu já pesei 30 quilos a mais e eu tenho certeza que nunca mais eu vou voltar pra lá. Quais estratégias eu faço? No dia a dia, minha dieta é normal. Então, eu como arroz dormido de ontem, que o arroz dormido não impacta na insulina. Então, é um truque maravilhoso. Você bota arroz, bota salada, bota carne, come... Até o feijão você pode comer também do mesmo jeito. E durante a semana eu mantenho isso. Sábado e domingo eu já relaxo. Meu paciente que precisa emagrecer muito, mesmo quem precisa perder muito peso, sábado e domingo ele tem 2 refeições de meia hora livres. Pra ele comer o que ele quiser. Pode comer, pode tomar sorvete, pode comer bolo. Meia hora. 30 minutos sábado, 30 minutos domingo. Depois que você chegar no peso, vamos controlar a alimentação de segunda a sexta e sábado e domingo você relaxa, vai viver a sua vida. Se você fizer isso, mantiver uma rotina de exercício, que não precisa ser enlouquecedora também. Você pode... Hoje em dia, a maioria das pessoas trabalham, vai à academia 3 vezes por semana, faz 45 minutos de exercício bem feito, tá excelente, não precisa mais do que isso. Nunca mais você engorda. Eu depois comecei a tomar café, você falou do jejum, né? E aí não é o café, é devido ao jejum. Eu engordei, eu sempre tive a mesma rotina, mas eu engordei uns 5, 6 quilos. Porque eu não tomava café, eu comecei a tomar café tem 2 anos. Exatamente. E eu comecei a tomar café com açúcar. Então eu acordo, eu quebro meu jejum, que é até o almoço. Outro ponto de deficiência de dopamina. Com café cheio de açúcar. Café com açúcar. Não, cheio de açúcar. É dopamina, você precisa tratar a dopamina. Por exemplo, o Mohamed tem a vida muito doce, entendeu? Pega aqueles cafezão puro. Eu falo que minha vida Você precisa dopamina. E aí, agora que eu comecei o cafezinho com açúcar de manhã, pô... Pois é. E aí, quebra o jejum, e aí não é, falar, cara, Arthur, tu engordou 6 quilos por causa do cafezinho, não é por causa da barra de chocolate. O jejum intermitente, além de tudo, hoje é o que a gente pode chamar de estratégia anti-envelhecimento, né? Quem não quer envelhecer, quer adiar o envelhecimento, tem que fazer jejum intermitente. Por quê? A metformina também faz a mesma coisa, estimula a MPK, que é uma proteína super importante a nível de estímulo de mitocôndrias e previne o envelhecimento. Tá, então por que o jejum e o que seria a A MPK é uma proteína. Não, você falou também a mesma coisa. Metformina, né? Todo mundo hoje quer tomar metformina da farmácia. Não sei o que é. A metformina é um medicamento que a gente utiliza para diabéticos, pré-diabéticos, em alta dose. Numa dose menor, ela tem um efeito que a gente chama de estimulador de uma proteína chamada MPK. Essa proteína ela é responsável
pela mitocondriogênese, pela produção de mitocôndrias, que são as nossas usinas de energia no corpo, lá das aulas de biologia. Então, ela é um grande estimulador da mitocondriogênese. E com isso, quanto mais mitocôndrias saudáveis, menos você envelhece. Menos os seus telômeros encurtam. E aí você tem uma vida longa e saudável. Além de tudo, ela emagrece um pouquinho, né? Mas tem algum fator contra para todo mundo não estar tomando isso? Assim? Não, na verdade, eu brinco que metformina deveria ter na caixa d'água das casas, né? Ela só não tem o valor que ela merece porque ela é gratuita pelo governo federal. Se você pegar a receita com o médico, você pega na farmácia. Porque senão todo mundo fazendo propaganda dela, porque é um dos melhores, se não o melhor medicamento. Pra tomar diariamente. Diariamente. Sim. Eu tomo todos os dias à noite, muito tempo lá em casa. A minha insulina é baixa, não faz hipoglicemia, nem hipoinsulinemia, nada disso. Estimula a mitocôndria, assim como o jejum. Entendi. Aí, Mohamed, você que é um cara fit, ó. Já anota aí, Vivi, anota esse nome que eu não vou lembrar depois, não. Esquece, eu já esqueci. Metformina. É o glifage. Glifage, é o famoso glifage. Imagina, acabou tudo isso depois desse papo. Metformina e glifage. Doutora, e aí vai aqui fazendo uma análise assim visual. 3 meses atrás esse menino entrou na academia. Ele tinha 37 quilos molhado. Agora você vê esse bracinho dele. Ele fala que ele tá comendo só muito ovo e se dedicando. Qual a probabilidade que você acha disso ser uma veracidade, doutora? O cara ganha 20 quilos de músculo em 3 meses, doutora. Não ganhou isso tudo, não. Ah, doutora, você não tem noção. Ele era 35 quilos molhado, doutora. Quando secava, já caía pra 32. Olha o tamanho da criança. Aqui, ó. Parecendo um tratorzinho. Olha, eu vou te falar que meu filho também tá assim. E ele não... Assim, eu brinco sempre pra todo mundo. Eu falo, gente, eu quero ser avó, né? Eu não tenho neto ainda. Então, e meu filho é médico, trabalha comigo, mas mora comigo, né? E ele não toma hormônio, tem 27 anos. Mas a gente usa algumas estratégias para estimular a produção natural dele de testosterona sem ele precisar usar o hormônio, né? E com isso, é lógico, hipertrofia, anaboliza, sem precisar necessariamente usar testosterona. Então, a doutora é contra o uso de testosterona? Não, não sou contra. Se tiver algum déficit, por exemplo, se tiver a pessoa estiver abaixo... Você tem que observar bastante. Eu já tomei, por exemplo, na época que eu tava, acho que eu tava 300 e pouco, 400, o médico falou, hoje dá pra gente dar uma compensadazinha ali, trabalhar com 600. Porque a testosterona, ela funciona assim, você tem, no seu hipotálamo, você secreta um hormônio, uma substância chamada GnRH, que vai lá na sua suprarrenal, na sua glândula suprarrenal, secreta o que a gente chama de LH, e o LH vai lá no seu testículo e estimula a produção de testosterona. Essa testosterona e o estradiol que ela vira vão lá no hipotálamo e dão feedback para você continuar produzindo. Quando você toma uma testosterona, chega uma dose muito alta de testosterona no seu sangue e aí o seu testículo, né, a sua produção hormonal, melhor dizendo, entendem que não precisa produzir. Para que eu vou produzir 10 miligramas por dia, que é o que o homem produz, se está chegando 200 do deposteron? Eu vou parar de produzir. E aí você tem o que a gente chama de inibição do eixo. Então, quando eu pego um paciente, como eu peguei hoje um garoto de 23 anos, eu acho, 23 anos, eu fui no médico que me fez testosterona, minha testosterona tá baixa e tal, não sei o quê. E aí eu expliquei exatamente isso para ele. Eu falei, olha, o melhor caminho para eles, que são jovens, é o que o meu filho faz, inclusive de vez em quando, é você estimular a produção de LH pela sua hipófise. Então, aí a gente faz medicamentos de farmácia, que toma lá o comprimidinho, que vai lá no seu testículo e faz com que você produza o dobro de testosterona que você está produzindo hoje, sem você precisar usar nenhum tipo de testosterona exógena de fora. Aí a gente faz isso. Por exemplo, isso eu faço muito no paciente que chega para mim com sobrepeso. O homem com sobrepeso e obesidade, ele tem o que a gente chama de hipogonadismo. Ele inibe o eixo pelo sobrepeso. E aí eu emagreço e estimulo o eixo. E aí a testosterona dele de 300 vai para 700. Quando ele volta, a gente reavalia. Eu tô bem, tô disposto, libido, força, tudo ok, não precisa mexer. Doutor, ainda tô meio prostrado e tal. E aí, dependendo da idade, se já tem filhos, aí a gente reavalia o uso da testosterona exógena, entendeu? Por que a relação de se já tem filhos? Porque pode prejudicar? Porque pode deixar o homem estéril. No meu caso, tô no terceiro, não tem chance. Mozinho, não teve testosterona que abalou aqui. Aqui, graças a Deus, me salvei dessa. E por exemplo, que eu também já tomei, sabe as cagadas todas que eu fiz quando era mais novo? GH. Quais são os riscos que tem do GH? Então, porque o efeito é um negócio de outro planeta, né, doutora? Mas você sabe que o GH, ele vem na contramão da metformina, né? Ele não é anti-envelhecimento, ele é pró-envelhecimento. É?
Então, mas realmente é um excelente hormônio, ele tem uma ação lipolítica e anabólica excelente. O grande problema do GH hoje, que a literatura médica hoje fala mais em relação a risco de câncer, é o de intestino. Então, a relação que existe nos trabalhos, de fato, é câncer intestinal, principalmente em quem tem história familiar, né? Porque o câncer de intestino tem um peso genético muito importante. Então, as minhas pacientes que têm uma história direta de câncer de intestino, eu não prescrevo em hipótese nenhuma, mesmo com deficiência, eu não faço. Agora, aquela que tem deficiência ou o paciente que tem deficiência e não tem história nenhuma, eu peço uma colonoscopia, que é de praxe você pedir, e aí eu prescrevo, sim. Ele é excelente, colonoscopia né? é ruim demais pra fazer, né? É ruim o preparo, né? A endoscopia, porra, é uma delícia. Tu sai daquele negocinho, porra... Não, a colonoscopia em si... É uma maravilha, cara. Eu quase perguntei pro médico o que ele me deu ali. Falei, médico, sobrou neuzinho, tem um bolso aí? Não, joga aqui. Mas, porra, a colonoscopia é um saco. Aquele negócio... É o preparo, né? Cara. Porque o exame em si... Não, o exame em si... Mas o preparo endoscopia não, né? Pro homem não, né? O psicológico é diferente, né, doutora? Por cima é uma coisa, mas você por tá baixo... malado, você já tá dormindo, né? Mas eu sei o que fizeram, psicológico. Saber o que estão fazendo comigo, mesmo dormindo. Não, a tua conta já não é mais a mesma coisa do que o cara fazer um examezinho de goela. Mas vamos lá, fazer uma outra pergunta, assim. O GH, outra pergunta não, assim, mas o GH é um fenômeno, né? Em termos de um resultado, negócio, sim. assim, eu sei que teve a vez que eu tomei, fui viajar final do ano com minha mãe, com minhas irmãs, aquelas malas de 30 quilos, nossa casa tinha que subir 3 lances de escada, realmente subia com uma mala que todo troncho, um ano que eu tava tomando, subi com 2 aqui, uma disposição, subir e descia, dá peso, vamos levantar a mesa. Meu irmão, era força, um negócio interior que você fica, meu irmão, que é bizarro. A pele também dá uma melhorada, mas o GH a gente acompanha muito pelos exames, né? Não adianta dosar GH no sangue. Dosar GH no sangue não faz o menor sentido, porque a meia-vida dele é muito curta, são 3 horas. Só que o GH, no fígado, ele libera um hormônio chamado IGF-1. Então, a gente acompanha o nível de GH pelo IGF-1. Se o IGF-1 estiver baixo, e o paciente tiver indicação, aí sim eu reponho o GH sem nenhum problema, não tenho nenhum caso de doença. Essa questão que quem já tem câncer aumenta a chance de ter, independente do intestino. Quem já tem uma história de câncer, eu acho que não vale a pena você fazer. Na família? Não, na família não. Todo mundo hoje tem um câncer pessoal, entendeu? Mas câncer na família não é contraindicação. Hoje todo mundo tem um caso na família, né? O câncer é uma doença do envelhecimento. De novo, a metformina entra como um anticâncer. Dizem, né? Eu já li, né? Mas essas coisas que li, não em artigo de medicina como a doutora, apenas que com os anos vai sempre diminuindo, né? O percentual dessa história de morte de causa natural, né? Que não existe, né? Sempre assim... na verdade, o câncer, os trabalhos mostram que cada um desenvolve ao longo da vida pelo menos 7 tipos de cânceres. Só que as suas células conseguem fazer a eliminação. Tem um efeito senolítico da célula, que é eliminar a célula doente. Então, o seu próprio organismo combate. Em algum momento, você tem uma falha desse sistema de defesa, e por isso é tão mais comum no idoso, porque as células vão enfraquecendo e perdendo a qualidade, e aí você tem a manifestação do câncer, né? Então, isso daí... Agora, o maior fator de prevenção do câncer é o exercício físico. Exercício físico. De longe. Musculação aeróbica ou qualquer exercício. Mas a musculação é soberana a nível de BDNF, da maior neurotrofina cerebral, né? Mais do que a... Muito mais. O aeróbico? Mais do que o aeróbico. Em geral, quando eu faço aeróbico, né, e muita gente, né, acho que tem um senso comum, ele dá uma sensação, não sei se é de serotonina ou o que é, mas ele me dá uma sensação de bem-estar. Quando eu saio pra dar corrida. Também tem. Melhor do que quando eu acabo lá com o personal. A beta-endorfina do aeróbio, sim, né? Mas a produção de neurotrofina, de proteção cerebral do exercício de força é muito maior. A produção de mitocôndrias é muito maior. Mas ele não dá essa... Por que ele não dá essa satisfação? Assim, quando eu vou correr, às vezes eu tô com aquela preguiça, mas eu volto e falo, porra, que delícia, porque Quando eu acabo de malhar, eu continuo puto de ter de malhar. Não falo, valeu a pena. Continuo falando, cara, é chato do mesmo jeito. Algumas pessoas têm a preferência muito grande, né? Então, meu marido adora correr, odeia malhar. Vai obrigado comigo 1, 2 vezes por semana. E eu odeio correr. Então, quando eu faço algum exercício aeróbico, graças a Deus que acabou, mas eu amo treino de força. Vai muito da preferência, né? Mas tem que fazer os dois, tá? Tá. Tem que ter os dois. Tá. E fazer a pergunta, doutora, aí a gente já sai da entrevista
pessoal. O que é o TDAH, assim, no cérebro da pessoa, de uma maneira um pouco mais técnica, sem ser tão técnica? O TDAH, né, o transtorno déficit de atenção e hiperatividade, você tem o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. E aí você tem o sistema nervoso que liga e o que desliga, vamos dizer assim. E as pessoas têm que andar num equilíbrio do simpático e parasimpático. A pessoa com TDAH, ela tem um distúrbio dentro do sistema nervoso central. Então, você tem um desequilíbrio da neurotransmissão, dos neurotransmissores principais. Então, da feniletilamina, da dopamina, do GABA, da serotonina. Você tem todo esse desequilíbrio que, como consequência, trazem o comportamento do TDAH, né? Então, o comportamento do TDAH não é só essa agitação sua. É esquecer o armário aberto, é pular as coisas quando estão no chão, é começar o projeto e outro projeto e outro projeto e outro projeto e não finalizar metade. Isso é o TDAH, entendeu? Uhum. E depois que você medica, você volta para o eixo. Então, a gente, óbvio, a Ritalina, o Venvance, o Concerta são drogas utilizadas, mas a gente age também, como eu te falei, nos aminoácidos, nas vitaminas, nos minerais, para você tentar equilibrar mais o paciente de TDAH. A Ritalina tentaram me dar quando eu era moleque, mas eu tinha, né? E aí eu tratei com psicóloga, quando eu era moleque eu tinha muito tique nervoso. Ainda tem algo mais, hoje em dia é muito raro, assim. É uma coisa que eu não consigo... Quando eu era moleque, porra, parecia uma locomotiva. Meu irmão, era um negócio, um caos. E aí quando eu tinha melhorado, né? Adolescentezinha, aquela coisinha, né? Porra, menina, já não quer mais ficar cheio de tique. E aí quando me deu a Ritalina, explodiu de novo o tique. Aí eu falei, não vou tomar esse negócio não. E aí, na época, tinha um outro remédio, que era um experimental lá de fora. Acho que eu tinha 16 anos, era um tratamento, eu ia ficar 4 anos sem beber. Nada alcoólico, não sei o quê. Aí meu pai e minha mãe tentaram, na segunda negocinho de remédio, pra mim, então, já é brincadeira, né? De 16 a 20. Assim, se fosse sermezinha, a gente segura a onda. De 16 a 20, 4 anos da minha vida, cheio esses 4, não é de 40 a 44, é de 16 a 20, eu falei, não vai ter como. Me desculpem, meus amigos, mas... É complicado, né? Mas assim, o paciente com TDAH sofre. Sofre. E quem não é medicado? Sofre mais, né? E como é que vive? Mas você precisa melhorar a sua medicação. Mas tá sacudindo muito o pé. Não, mas já melhorei. Não tá tomando nada? Eu nunca tomei. Nunca tomou nada? Não tomou Venvance? Não. Já tomei... Quer dizer, já tomei. Mas não lembro. Porque o Venvance ajuda... Hoje o Venvance, a segunda indicação dele oficial já em bula é compulsão alimentar. Então hoje as pessoas estão usando para emagrecimento também. Sim. E estão usando também muito como droguinha na noite. Isso também. Meus amigos estão explodindo com isso aí. Relaxa. Tem amigo meu que tá tomando 2, 3 Venvance na noitada. Sério. E aí ainda toma o quarto de manhã para ir trabalhar sem dormir. É uma maravilha. Isso é uma loucura, né? Sério. É tipo o MDzinho da nova geração. É o Vivancezinho, o nego tá botando e tá explodindo. Álcool, é perigoso. Mistura com álcool e... Mas é melhor que o MD, né? Pelo menos vem da farmácia, né? O MD, o nego não sabia de onde vinha. Mal ou bem, ainda tem alguma regulamentação, né? O MD, na época, eu não sabia se era MD, se era sal, o que o nego tava botando ali. Mas virou uma febrezinha. Assim, eu não saio, né? Há muitos anos, porque com 3 filhos, né? 2, um terceiro, não dá pra ir pra lugar nenhum, né? Mas assim, eu vejo a garotada... Mas os meus são grandes. Eu vejo a garotada tá explodindo com esse Vivancezinho na noitada. Mas ele tem um efeito legal, é diferente da Ritalina? É bem diferente da Ritalina, né? Porque ele tem um efeito anfetaminérgico. O nome dele é dislexanfetamina. Então é uma anfetamina. Então ele te dá aquele bem-estar imediato, né? Quando você toma. Mas a anfetamina também não dá uma agitada? Então, é uma anfetamina. Mas aí eu vou ficar mais agitado ainda? Não, mas aí ele controla a sua neurotransmissão, a recaptação dos seus neurotransmissores. Então ele age como inibidor da recaptação. Então ele equilibra, você não agita mais não. Mas além dele, precisa aumentar seu GABA. O GABA é o nosso Rivotril natural. Entendi. Aí, viu? Preciso de GABA, sabe? É falta de GABA. Mohamed. É outra qualidade de vida. Tô precisando, viu, Mohamed? É o Mohamed que me deixa assim, cara. Desestabilizado, cara. É muita pressão diariamente. Mohamed, abre seu coração e as caixinhas de perguntas junto com ele, por favor. Aqui, doutora, né? Você provavelmente fizemos as caixinhas de pergunta
E aí o Mohamed, ele pega algumas perguntas e às vezes ele inventa algumas e finge que é da caixinha, entendeu? Quando ele quer saber de alguma coisa. E sempre tem uma minha, tá? Você é doutor, é mais de boa. O negócio é quando é artista, tem pergunta polêmica, entendeu? Que aí é aquela pergunta que não pode fazer, ele inventa que é de alguém, entendeu? Não, mas então tá mais tranquilo pra doutora, não vai passar esse sanhaço. Tiveram aqui alguns curiosos que são perguntas legais, tá? Vamos lá, a primeira. De uma maneira geral, entendendo o que pode ser mais comum para todos. Como seria uma dieta saudável para emagrecer? Então, eu acho que as pessoas não devem fazer dieta restrita. Né? Restrição leva a compulsão. Então, vai começar a dieta e vai atacar a comida, com certeza. Então, eu acho assim, diminuir o carboidrato, principalmente o carboidrato refinado, o açúcar, né? A massa, o biscoito. Aumentar o aporte de proteína e, principalmente, dar preferência à boa gordura, né? Então, azeite, abacate, nozes, né? Evitar muito a gordura saturada, essa coisa de bacon que as pessoas defendem muito, porque a gordura saturada, o pessoal aí, alguns vão me ficar com bastante raiva, mas é inflamatória. E hoje em dia é tão fácil fazer uma receitinha, né? Com tanta coisa que tem na internet. Exatamente. As pessoas acham que tem que fazer dieta, tem que ser uma coisa mirabolante. E tem essa questão do amido resistente, né? De você cozinhar o arroz, ou o feijão, a batata, o inhame, o aipim, deixar na geladeira por 12 horas e comer no dia seguinte, esquentar e comer. Uhum. Porque você não impacta na insulina quando você faz isso. Então, você fala para uma pessoa que precisa emagrecer que ela pode comer arroz, feijão, salada, carne, você vai comer bem. E assim ela vai emagrecer, vira um hábito de vida, né? Exatamente, muda a mentalidade, né? Muda, exatamente. O que você acha de blogueiras que vendem curso para emagrecimento? Não tem conhecimento científico, né? Então, a medicina e a nutrição também, né? São especialidades onde as pessoas acham que é só comer isso, tudo bem. Mas você mexe com toda a sua engrenagem. Nosso corpo, eu brinco que é como um carro, muito complexo. Ele funciona bonitinho, todo engrenado, desde que as peças estejam todas ali direitinho. Quando uma pessoa que é leiga decide vender um curso para emagrecer, ela está fazendo o que ela talvez já tenha feito e deu certo para ela. Mas ela não conhece o organismo de cada um que está ali, o que pode acontecer, o efeito a longo prazo, o rebote, né? Então... Mas ela, no caso, assim, tô falando talvez as mais conhecidas, eu não sou muito desse nicho, mas assim, que chega até a mim, né? Tipo uma Pugliese da vida, mas quem, assim, que é bem famosinha, que não tem a sua formação... Elas seguem muito uma linha, tipo, vegana, né? É o lifestyle que elas vendem, que as pessoas querem ter, mas elas assim, tem que ter alguém vivem, assinando aquilo ali, né? Não, para você vender na internet, não. Não precisa? Você não tem regulamentação. Eu jurava que algumas dicas que elas fazem de barriga, perca 30 dias, elas não sei podem até colocar um nutricionista e pagar, mas elas não precisam. Caramba, eu jurava que tinha que ter pelo menos alguém ali por trás, Mas eu acho que elas vendem mais o estilo de vida delas, entendeu? Mais ou menos, né? Na pandemia ela tava vendendo que não era pra sair, depois ela fez a festinha falando temos que quebrar tudo, então já fiquei meio confuso. E qual é o tipo de alimento que mais ajuda para inibir ansiedade, crises de pânico e depressão? Os alimentos que aumentam a serotonina, né? Então... carne, banana, os alimentos, chocolate, 70%, né? Mas lembrando do que eu falei agora há pouco, não adianta você ingerir as fontes de triptofano se seu corpo estiver inflamado ou se você estiver estressado, porque vai para o caminho errado. Entendi. Então a gente tem que procurar uma ajuda profissional, né? Tratar esse tipo de comportamento é muito perigoso. Respondido. Por isso que eu não fico em depressão nunca, entendeu, Sader? Não tem como. Ameaçou ficar mais ou menos, já agarra a barrinha de Lindt, tranquilidade. Não tem como. Doutora, você falou o negócio do bacon, né? Por que assim, né, as coisas... Provavelmente porque a ciência evolui. Mas é impressionante como assim, o que é grande vilão, às vezes depende do nada, começa a falar que não é mais, né? Tipo, até um tempo atrás, açúcar. Né? Perdão, era gordura, né? Até mais do que açúcar. Bacon, gordura da carne. E agora eu vi que já tem dieta que é só de gordura. Existe aí dieta... o ovo não podia ter gema, depois pode ter gema. Podia ser muito, agora não pode ser muito. A dieta cetogênica, ela é rica em gordura e gordura saturada, mas a dieta cetogênica verdadeira é 70% de gordura. E aí entra a gordura animal, sim.
Mas é uma dieta indicada para pessoas com doenças específicas. Então, por exemplo, epilepsia refratária, doença que são crises epiléticas que não cessam, algumas síndromes neurológicas graves. Esses pacientes se beneficiam muito dos corpos cetônicos que são liberados quando a pessoa entra numa dieta cetogênica. Mas são casos pontuais. Para a população em geral, a gordura saturada ela é inflamatória. Ela ativa alguns receptores chamados Toll-like receptor do tipo 4, que são pró-inflamatórios. Então vai inflamar ainda mais o corpo dela. Ela não vai emagrecer e a longo prazo, se ela emagrecer, ela vai reengordar. Entendi. Então, para emagrecimento, não é a mais saudável. A gente faz. Você pode usar como estratégia 1 semana, 2 semanas, no máximo 1 mês, mas como estilo de vida, não. Entendi. E ovo? Pode comer? O ovo sempre foi saudável, ele sempre foi perseguido. Sempre foi perseguido injustamente. Tadinho. Mas o ovinho... Meu pai não deixava eu comer minha gema. Olha, a gema de ovo é a principal fonte de colina, da acetilcolina, que é o principal neurotransmissor relacionado à memória. Então, tá perdendo a memória? Come gema de ovo. Cara, a entrevista de hoje foi a entrevista com a maior quantidade de palavras que eu nunca escutei na minha vida. Sério, a entrevista de hoje eu tô me sentindo quase analfabeto. Cada 5 palavras que ela fala, 2 assim, eu não tenho nem flash de ouvido falar na minha vida, tá ligado? Tipo assim, vem 3 palavras e vem 2 holandesas, tá ligado? Mas você entendeu, né, tudo? Não, do contexto eu pego. É tipo você não fala espanhol muito bem, mas você entende o contexto ali. Fala ali, não, vou falar... Você não entende muito, mas você embrulha o todo e faz a cara de inteligente. Mohamed, como é que tá aí nossos vídeos? Estão na agulha ou... A hora do react. Vamos A hora do react, vamos ver. Em geral, o Sader é... Tá no volume certo? O Sader é bonzinho. Primeiro play. Sader, eu senti falta de pergunta sua, Sader. Não, mas eu quero um pedaço, tá muito bonito. Tu não tá com fome. Tá com medo de zoolho. Tô de zoio. Amanhã eu vou parar de compulsionar, eu prometo. Tá ansiosa, né, Bruna? Amiga, para de comer um pouquinho, para. Comeu bastante. Mas eu tô comendo que nem maluca. Não consigo parar, é verdade. Não. Extravasava essa energia em atividade física. 1, 2, 3, subiu. Mas hoje eu vou compulsionar um pouco mais. Não fica normalizando isso. Não tô normalizando isso não, tá? Desculpa. Eu comecei a ter transtorno alimentar. Chorando por causa de figurino. Tipo, eu não quero que me gravem tomando banho. Eu procurei terapia. Tava com tratamento, né? Medicamentoso. Ela chorou por causa do figurino. O que me incomoda mesmo é eu não entrar no bagulho, mano. Chegou a ver esse vídeo da Bruna lá no Big Não. Brother? Não, né? E aí, Sader, qual é a sua pergunta? Fala pra gente. Tá no vídeo alerta de gatilho, depressão, ansiedade e transtorno alimentar. No caso da Bruna, transtorno, né? Como de forma compulsiva ali, ela tinha alguns surtos, né? Olhando o comportamento dela, a gente percebe claramente, é uma paciente provavelmente com história de bulimia, né? Essas compulsões, paciente que tem esses transtornos de ansiedade e... Bulimia o que bota pra comer fora. compulsivamente e depois provocar o vômito. ela mesma provoca o vômito que ela comeu. Exatamente. Isso é uma deficiência específica de dopamina e de serotonina, dos neurotransmissores que a gente estava falando. E é muito comum, as pessoas escondem, mas é muito comum. Eu, quando jovem, já tive bulimia, na minha fase de obesidade, quando eu não me medicava ainda, né? Então, e é o que a gente estava falando, você precisa estimular o centro de recompensa de alguma forma. Então, ela se sente presa naquele ciclo de quanto mais eu como, mais feliz eu fico no momento, mas depois mais triste, mais culpada, e eu como de novo. Para ela quebrar esse ciclo, ela vomita. Ou usa laxante para ter muita diarreia. Que é qual o nome? Aquele Orlistat, né? Não o Orlistat até nem tanto, mas usam laxante mesmo, lactopurga. Tem coisa pior que aquele Orlistat. Pô, uma vez eu tomei esse Orlistat e saí da dieta, que sufoco. Meu irmão, quase que eu peguei na meia, Rosinho. Foi pica. Mas, pô, essa Bruna, ela tem um gatilho mesmo. Ela deu uma puxada num cigarro ali que parecia na rave 7 da manhã. Você vê a deficiência de dopamina. Meu irmão, parecia aquela rave 7 da manhã, o dia da cena. Aquele mamborão vermelho. Porra, que tiro que ela deu ali, meu amigo. E nesses casos, assim, nem a parte só médica ajuda, né? Tem que ter um acompanhamento. Você tem que fazer o tratamento médico e tem que fazer terapia, né? E exercício físico também. Né? Exercício físico, com certeza, mas só o exercício físico não resolve. Precisa de terapia e precisa de medicamento. O distúrbio é químico, não adianta só a terapia. Precisa tratar quimicamente, né?
puxadão no cigarro, irmão. Porra, foi de rave 7 da manhã. Ela deu aqui, ó. Veio meio balborão vermelho ali. Vamos lá, pro que mais um. Projeto Verão, 21 dias. Ganhe de 5 a 15 quilos, engorde e suje seu organismo. Vem comigo. Eu fiz um vídeo aí, é uma crítica, né, à sociedade, que ficam falando direto, né, que eu fico incentivando as pessoas a engordarem. E as pessoas que romantizam a magreza, 300 dicas pra você, entendeu? Ter a cintura de pilão, pra você emagrecer. Gente, romantização da obesidade não existe. Não existe. Isso é coisa da cabeça dos outros. Isso aí é preconceito das pessoas que não aceitam pessoas gordas tendo uma vida. Querem que sejam felizes. Então, essa aí, gente, é uma crítica que eu tô fazendo para a sociedade, para vocês refletirem que eu não romantizo a obesidade nenhuma. Gente, meu trabalho aqui é cultura do amor próprio. Para você se olhar no espelho, se olhar com mais carinho, ser linda da sua forma. E seja você magra, gorda, meu amor, malhada, o importante é a gente se sentir linda, da nossa forma. E aí, Mohamed? Não tem que comentar nada, né? Quê? Eu não tenho que perguntar nada disso daí. O que eu tinha que comentar, você já mostrou a pessoa, né? Então tu já acertou, né? A pessoa não precisa ser magra para ser feliz, mas ela precisa ter saúde para ser feliz. Ninguém é feliz numa cama de hospital. E existe, assim, alguma condição médica, vamos dizer assim, né? Da pessoa chegar dentro de um peso e ok, tá toda saudável assim? Ou é uma conta que nunca vai fechar? Não, você pode ter em determinado momento exames normais, mas é uma questão de tempo. Você não vai pegar uma pessoa que tem um tamanho grande com exames iguais aos meus. Isso é impossível, fisiologicamente é impossível. O triglicerídeo vai estar alto, a insulina vai estar alta, a HDL vai estar baixa, a vitamina D vai estar baixa. Tudo isso por conta da obesidade, que é uma doença. Uma série de coisas que a médio e longo prazo vai dar tilt. Então, num determinado momento, ela vai ter sintomas. Num determinado momento, ela vai ter. Até porque o coração... se o corpo, nosso tecido subcutâneo fica coberto de gorduras, tudo isso acontece com todos os órgãos dentro. Então, o coração fica envolto em gordura, o fígado fica envolto em gordura, o pâncreas, os rins, todos os órgãos. Se você fizer uma tomografia, uma ressonância, você vai ver todos os órgãos internos cobertos por gordura. É uma questão de tempo para manifestar uma doença. Vai manifestar. Então, diferentemente do que ela falou, a gente não quer impor que as pessoas sejam magras. A gente quer impor, sim, que as pessoas tenham saúde. O nosso papel é esse. É muito diferente, é muito diferente. Mas obesidade é doença, ponto final. Não adianta a pessoa ser famosa, ter milhões de seguidores, porque ela não vai conseguir, com isso, apagar a classificação feita pela Organização Mundial de Saúde. A obesidade é uma doença inflamatória do tecido adiposo, ponto final. É a ciência contra o que ela Exatamente, acha. exatamente. Tem Exatamente. muita gente batendo palma. É igual falar que, mas não pode, é bom ter pneumonia. Isso é doença, não é bom ter nada, né? E vem aquela velha história, né? Mas fulano nunca fumou e morreu de câncer de pulmão. Pois se eu jogar na Mega Sena e comprar 10 bilhetes, se você comprar um, eu vou ter mais chance de ganhar, você não acredita? Não é certo? É a mesma coisa. Se você quiser ter obesidade, pode ser que você seja um que não ficou doente, mas você vai ter 10 vezes mais probabilidade do que aquela pessoa que não é, né? Maneiro. Mais alguma pergunta? Direct respondido. Fazer uma última pergunta para a doutora que tem esse 360. Uma última pergunta que com certeza o Mohamed depois vai me dar uma dura. Mas, doutora, qual é a relação da cannabis com a larica? Estímulo de centro de recompensa, né? Dá fome. Por quê? Que altera toda a neurotransmissão, né? Não, ela assim, eu amo canabidiol. Mas o THC realmente a longo prazo traz prejuízo. Então, as pessoas hoje defendem abertamente, né? Mas a longo prazo você traz prejuízo sim. Você interfere no sistema GABAminérgico, toda vez que você estimula demais o GABA, você aumenta a fome. Por isso que algumas drogas, por exemplo, a pessoa que tem uma doença, um bipolar severo ou um esquizofrênico severo, você pode ver que aquela pessoa, geralmente, quando ela começa a ser medicada, ela engorda, porque ela está mexendo no sistema GABAminérgico.
E a maconha, você tem aquele bem-estar, aquele zen, porque você altera o sistema gabaminérgico. Então você sente fome. Gabaminérgico, por favor, doutora, só para finalizar, deixa eu sair menos burro daqui. O GABA, como eu te falei, é o nosso GABA. É o GABA. É o nosso Rivotril natural. Entendeu? Entendi. Ele é o nosso. Ele é que acalma a gente nos momentos de susto, de tensão, de ansiedade. Então, e a cannabis, ela dá tipo uma superdosagem da gabamina do Por GABA isso que você lá. fica zen, paz e amor. E aí também tem a em questão, contrapartida, tipo... por exemplo, a gente já tem lá esdrúxulamente comparando a cocaína. O que a cocaína faz? Ela estimula o sistema dopaminérgico, então ela te acelera. Nada é mais termogênico do que a cocaína. Porque dopamina vira adrenalina, adrenalina... Termogênese, toda pessoa usuária de cocaína é emagrecida, tem aquele aspecto até de doente mesmo, de desnutrido, né? Entendi. E aí, a questão da cannabis, vê se eu entendo se tem alguma coisa a ver ou se a boçalidade é muito grande. A questão da cannabis com o GABA é um pouco da testosterona com o corpo, por talvez, né, a cannabis trazer muito... Né, não sei, aumenta esse nível de GABA e o corpo falar, já tá tendo muito Rivotril natural de fora e ele para de produzir um pouco esse Rivotril interno, que seria o GABA? Ou não existe? Não. É o corpo realmente que ele tá lendo muito, depois quando tem pouco, ele lê pouco e fala, opa, exatamente. O que aconteceu? Ou aquela pessoa que produz muito, ela vai produzir mais ainda, depois que ela parar de usar, ela vai voltar a produzir o que ela produzia antes. Entendi. Você não tem uma sinalização glandular. Entendi. Não tem essa questão. Já é As drogas que causam... Não sei se você está perguntando em termos de dependência. As drogas que causam dependência são as drogas que... por isso, o cannabis até também vicia um pouco, mas não tanto quanto a cocaína. São as drogas... Quanto mais rápido for o efeito da droga, mais dependência ela te causa. Entendi. Então, a cocaína, por exemplo, a pessoa sente na hora. Essas drogas de ação rápida... são as que causam dependência. É rápido, a cocaína entrou, sentiu. Entrou igual o crack. Quanto mais rápido, maior a dependência. Entendi. E aí, nesse ponto, a cannabis é a mesma coisa, porque ela joga o sistema gabaérgico lá em cima e a pessoa fica viciada, vicia, claro que vicia. Como o Rivotril também vicia. E quais são, claro que existe, mas quais são os principais malefícios, no caso aqui que a gente está falando, só para finalizar, tirando as questões sociais, mas as questões fisiológicas, né? Tanto da cannabis quanto da cocaína. Que ataca, né? Na cocaína, a gente sabe que a longo prazo você tem aí rompimento de fibra cardíaca, infarto mesmo, né? Então, morte. Fora que a dependência é muito... Tem alguns pacientes, é muito difícil tratar, né? Você trata também paciente dependente? Eu pego alguns pacientes que vêm tratar tudo e alguns têm essa dependência, né? E em relação à maconha, o que mais me preocupa é que toda vez que você estimula demais o centro gabaérgico, você vai perdendo a memória, né? Então, hoje a gente sabe, por exemplo, que os usuários de Rivotril hoje são grandes candidatos a Alzheimer e demência, né? Então, o sistema gabaérgico excitado em excesso, principalmente por algumas drogas, pode a longo prazo trazer prejuízos à memória, né? E aí você falou do Rivotril. Então, por que, por exemplo... Quem tem TDAH é melhor ficar sem memória do que não ficar medicado? Rivotril eu não prescrevo pra ninguém. Não, Rivotril não, confundia com Ritalina, perdão. Não. Ritalina já não tem nenhum efeito. O Venvance causa um pouco de dependência. Porque o Venvance você toma, lembra que eu falei, uma anfetamina. Você toma, meia hora depois, você liga. É ação rápida. Quem já tomou fala que assim, é quase aquele filme que tinha assim, você ficava mais inteligente, a pílulazinha, pílula azul que tu pegava, né? Fala que é um negócio que... Então, as pessoas também estão prescrevendo como se fosse água e também não é isso. E tem contraindicação? Não, contraindicação em si não, mas a dependência, né? A dependência. A dependência. Entendi. Vivi, gostou, né, Vivi? Hoje até trocamos uma produção que veio Vivi, que é a nossa musa fit da FM Um Dia. Há 25 anos representando esse cargo, não é, Juanzinha? Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço, foi um prazer. Muito obrigado, uma alegria. Doutora, tem rede social? Tenho. Então, vamos botar aqui a rede social. Qual é a rede social, doutora? Fernanda Silva Paleo _. Vamos lá agradecer nosso querido patrocinador,
PixBet é a plataforma de apostas que mais cresce no Brasil. Também com apenas R$1 você lança sua bet. E se ganhar, saca a grana rapidinho via Pix. Tudo sem complicação, nem burocracia e o melhor, com suporte 24 horas humanizado. Não vai ficar falando com aquela maquininha, aquele chatzinho, respostinha automática pra tu ficar desesperado, não. Sem ansiedade. Aproveite as melhores cotações do mercado com o saque mais rápido do Brasil. Acesse agora mesmo pixbet.com e depois fazer igual baixinho, só correr pro abraço. Doutora, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Um prazer você ter vindo aqui nos ensinar um pouquinho. Tenho certeza que o Mohamed vai sair daqui agora. Enfim, essa academia que ele faz há 15 anos vai fazer efeito. Que o Mohamed é o oposto do Dragbinha. Dragbinha é 60 dias, Mohamed é 15 anos. Ele vinha pra cá, doutora, com 7 marmitinhas, malhava, corria. 1 ano e eu não vi mudar a blusa. Falei, gente, isso é um fenômeno, tipo assim, de não ter um metabolismo. Eu falei, cara, assim, isso daí não é um corpo, isso é uma estação de trem parada. Assim, tá morto o que você tá fazendo e não gera resultado, assim. São 7 refeições, 3 treinos, tabela de corrida, que você tá idêntico há 2 anos. Eu falei, cara, juro, foi uma das coisas que eu parei de malhar. Eu falei, essa não dá certo, não. Mas eu vi o Ranzinho e já falei, opa, tem um caminho. Mohamed, sabe que é sempre um prazer estar te elogiando aqui. Você é o cara que eu tenho tanto apreço que eu não consigo passar o Bulldog sem te fazer um elogio carinhoso. Doutora, muito obrigado mais uma vez. E você que curtiu esse programa aqui, por favor, clica aqui, deixe seu like, se inscreva, que semana que vem estamos de volta aqui com mais um Bulldog Show na área.